Olá, meus amigos, e aí, tudo bem? Professor Carlos Eduardo Fischer, neste canal Fatos e Registros da História. Quero hoje tratar sobre a invasão da Rússia sobre a Ucrânia e uma rápida comparação com a Guerra Fria. É importante que você curta, que você deixe seu like aqui neste canal e nesse vídeo que eu tenho para você no dia de hoje. Pois bem, gente, chegamos ao 19º de invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Uma invasão que mantém o mundo numa tensão mundial muito forte. A invasão absurda da Rússia sobre a Ucrânia vem preocupando e coloca em risco a paz mundial. A invasão é violenta, a invasão é genocida, a invasão é cruel. Ataques a bairros, cidades, destruição de casas, de residências, atingindo universidades, hospitais, maternidades. Civis estão sendo mortos, sofrendo com os ataques, com o controle das fronteiras, promovendo fugas impressionantes. Falta de comida, falta de água. O frio intenso da região da Ucrânia machuca ainda mais aquela população que sofre com os ataques constantes dos russos. A destruição de casas, de prédios, de cidade, que a gente vê pela televisão, pelas redes sociais, é impressionante. As sanções de todos os países contra a Rússia tentam fazer com que a Rússia recue, mas não está acontecendo isto. Acredito ser importante não haver reação armada dos Estados Unidos ou da OTAN, porque o risco de uma terceira guerra mundial é muito forte. E uma terceira guerra mundial hoje, os efeitos destrutivos seriam terríveis para o planeta Terra. As armas nucleares, a bomba atômica, já testada no final da Segunda Guerra Mundial, mostrou o poder de destruição de uma arma nuclear. O planeta Terra corre um risco enorme se a guerra acontecer, porque as armas nucleares com certeza seriam utilizadas. São mísseis poderosos, exércitos poderosíssimos, com armas de alto poder de destruição. Seria terrível para o nosso planeta, não é mesmo? Agora, a resistência da Ucrânia é impressionante, é heróica, é emocionante. O presidente da Ucrânia, Zelensky, defendendo o país, vai aos campos de batalha. Está cansado, ele aparece nos pronunciamentos cansado. Seus pronunciamentos são comoventes, fortalecem a resistência. Barricadas contra o avanço dos tanques russos são construídos pela população, estimulados por ele. Coquetéis Molotov, fabricados pela população, são eficientes contra os tanques e contra os soldados invasores da Rússia. Recentemente eu vi o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, ele que foi campeão mundial de boxe, comanda a resistência da capital Kiev, estimula outros campeões, outros atletas a lutarem contra o invasor, vai para a frente de batalha, estimula soldados, moradores de Kiev a resistirem contra esta invasão insana da Rússia. Essa invasão insana, essa invasão absurda da Rússia sobre a Ucrânia, ela nos remete a um outro episódio da história, a Guerra Fria. Muito parecida com a Guerra Fria. São dois momentos diferentes. A Guerra Fria, que começou logo depois da Segunda Guerra Mundial e se estendeu até 1989 com a queda do Muro de Berlim. Hoje, esta invasão da Rússia nos remete a alguns episódios daquela época, da Guerra Fria. Mas são dois momentos diferentes, mas com algumas semelhanças. Por exemplo, a tensão mundial, o risco de uma terceira guerra mundial. Durante a Guerra Fria isso foi evidente, se falava isso a todo momento, e hoje novamente se fala em terceira guerra mundial. Inclusive na fala do presidente dos Estados Unidos,
Ele já falou em Terceira Guerra Mundial. A tensão é enorme, gente. A invasão da Rússia sobre a Ucrânia alerta o mundo sobre a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. E o presidente norte-americano já falou: se mexerem com os países da OTAN, se atacarem, se atingirem os países da OTAN, na qual os Estados Unidos lideram, a Terceira Guerra Mundial é evidente, porque a resistência, a repressão, a represália vai acontecer. Outra semelhança, a divisão do mundo. Na Guerra Fria, dois grandes blocos, políticos, mas também ideológicos. De um lado, os Estados Unidos, liderando os países capitalistas, e de outro lado, a União Soviética, liderando os países socialistas. Hoje, a divisão é evidente. De um lado, os Estados Unidos, a OTAN, o mundo, e de outro lado, a Rússia, com alguns aliados, pouquíssimos, mas com alguns aliados. Então o mundo continua dividido nesses dois países. De um lado os Estados Unidos, a OTAN, e de outro lado a Rússia, com alguns aliados. Outra semelhança, a invasão de territórios. Na Guerra Fria, gente, muitas invasões aconteceram. Por exemplo, quem não conhece a Guerra da Coreia, lá entre 1950 e 1953, mais de 3,5 milhões de mortos. Os Estados Unidos invadiram a Coreia do Sul para combater a Coreia do Norte, que pretendia unir as duas Coreias sob a liderança do Norte, que contava com o apoio da União Soviética e também da China. Outra guerra emblemática, a invasão do Vietnã. A Guerra do Vietnã, lá entre 1960 e 1973. Mais de 10 anos de guerra. A invasão dos Estados Unidos no Vietnã do Sul para combater os Vietcong, que pretendiam unificar os dois Vietnã sob o comando do Vietnã do Norte, que também contava com o apoio da União Soviética e da China. A Guerra do Vietnã é emblemática. Gerou filmes, gerou documentários, gerou músicas por esse mundo afora. Outra invasão, a invasão sobre Cuba. Cuba, lá em 1959, promoveu uma das grandes revoluções socialistas da história. E aqui na nossa América Latina. E diante disto, diante dessa revolução cubana, a retaliação, o boicote dos Estados Unidos contra Cuba. Tentaram, inclusive, invadir Cuba, na famosa invasão da Baía dos Porcos. Depois, então, com a aproximação de Cuba com a União Soviética, a instalação de mísseis nucleares em Cuba, foi o momento de maior tensão, talvez, que o mundo viveu. Os mísseis instalados em Cuba pela União Soviética. Então, a tensão mundial diante dessas invasões era eminente, era constante. E hoje, então, essa invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Estão entendendo as semelhanças que existem entre a Guerra Fria e o que acontece hoje. Outra questão importante, a utilização de novas armas. A produção de armas. Hoje, as armas são evidentes. Aparecem novas armas e armas poderosíssimas, como havia na época da Guerra Fria. A espionagem, outra semelhança. Na Guerra Fria, o trabalho da CIA e da KGB, os agentes secretos. Hoje, a espionagem se faz através de satélites, através das redes sociais, se espiona o que cada um está fazendo, o que cada um está realizando. Dois momentos muito parecidos, você está me entendendo? Dois momentos muito semelhantes. E o risco da paz mundial, o risco da Terceira Guerra Mundial é a semelhança maior e mais evidente. Agora há pouco, em entrevista, o presidente Biden dos Estados Unidos já falou em Terceira Guerra Mundial. Outra semelhança, gente, o sofrimento dos civis. Quem mais sofre é a população destes países invadidos. É emblemática lá na invasão do Vietnã,
na guerra do Vietnã. Duvido alguém que não viu aquela fotografia de crianças correndo por uma autovia lá do Vietnã, por uma estrada. Uma daquelas crianças, a menina, arrancando as roupas do corpo, porque as bombas de napalm que caíram sobre o Vietnã, jogado pelos Estados Unidos, queimava a pele daquela menina. Ela arrancou suas roupas para não ter mais a sua pele queimada por aquelas terríveis bombas, armas químicas usadas pelos Estados Unidos para destruir florestas, para destruir os campos, para destruir os terrenos, para tentar matar o Vietnã de uma forma mais demorada. Aquelas bombas foram terríveis. Os Estados Unidos deveriam pagar pelo que fizeram. É emblemática aquela foto. Você já viu? Então observe, procure aquela fotografia. E hoje, gente, aquela criança ucraniana caminhando por uma autovia da Ucrânia, aquela criança de 11 anos chorando, carregando a sua mochilinha, indo em direção à sua família, procurando a sua mãe, tentando fugir dos ataques russos sobre a Ucrânia. Então, mais dois momentos muito parecidos entre o hoje e o ontem. O hoje, a invasão da Rússia, o ontem, a Guerra Fria. Dois momentos muito parecidos, dois momentos muito semelhantes. Os ataques russos precisam acabar para o bem da população da Ucrânia, para o bem da população mundial. Que logo, logo isso se resolva, que logo, logo isso termine e que possamos viver momentos mais tranquilos e livres do princípio de uma terceira guerra mundial, que seria terrível, que seria cruel, que seria catastrófica para o nosso planeta. Valeu, gente! Curta aí, deixe seu like e obrigado por estar me acompanhando. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.